Olá a todos e a todas. Nossa, que formal ela, menina. Bom, hoje eu decidi gravar para vocês como que eu crio um treinamento, como que é o processo de criação de um treinamento do zero. E já adianto que isso não se aplica a palestras, porque a palestra ela tem algumas coisas diferentes de um treinamento, por exemplo, empresarial ou de um treinamento de desenvolvimento pessoal. Porque você precisa de alguns gatilhos, né? De chamar a atenção, de prender a atenção da pessoa na palestra. Dependendo da palestra, você não vai ter tanta troca com as pessoas, então você precisa ter outros artifícios aí. Mas quando a gente está falando de um treinamento mais empresarial, de uma coisa, enfim, não tão grandiosa assim, né? Ou que não precise de tantas questões para atrair a atenção das pessoas, você vai conseguir aplicar o que eu vou ensinar aqui hoje. Ok? Então, isso serve tanto para treinamentos, mentorias, consultorias, um processo mais terapêutico, enfim. Beleza? Mas algo de menor escala, vamos dizer assim. Bom, eu vou estar compartilhando a minha tela e eu vou mostrar todo o processo desde o começo. Então, como que eu faço para pensar na ideia, como que eu estruturo, e também vou falar sobre duas formas de treinamento. Um treinamento mais formal e um treinamento mais dinâmico. E como que você vai saber qual utilizar ou quando utilizar qual deles. Então, vamos partir do princípio do porquê que você tem que fazer um treinamento, para que serve um treinamento, quando que você aplica um treinamento, enfim, e qual dos modelos a gente vai utilizar também. Quando a gente pensa em treinamento, em desenvolvimento pessoal, em treinamento empresarial, em alguma coisa nesse sentido, é porque a gente vê ali uma lacuna, né? A gente vê ali algum processo, alguma coisa que precisa ser melhorado. E quando a gente está falando de empresas, ou a gente está falando de mentoria, enfim, que seja, você vê que através de um treinamento, aquilo que a pessoa precisa desenvolver, ela consegue desenvolver. Ou pelo menos partir do princípio de que ali vai ser o início da jornada dela e de que ali ela vai ter uma visão diferente para que depois ela caminhe sozinha. Porque assim, o treinamento, ele não vai fazer com que a pessoa ela tenha tudo que ela precisa. Por quê? O treinamento vai dar toda a base teórica, vai tirar as dúvidas, mas ainda assim ela vai ter que aplicar as coisas na prática. Então não adianta nada você só fazer o treinamento e achar que, meu Deus, você vai mudar de vida. Não, a pessoa que está recebendo o treinamento, né, que está ali como ouvinte, enfim, como participante, ela vai ter que colocar aquilo ali em prática. Então, caso você seja um gestor, por exemplo, você depois vai ter que fazer todo o acompanhamento dessa pessoa. Não é só aplicar o treinamento e achar que beleza, tá tudo certo, ela já sabe, ela já seguiu. Não, você tem que fazer o acompanhamento para ver se ela está colocando as coisas em prática. Esse é o primeiro ponto. Partindo desse princípio, então eu vou trazer tudo isso para um âmbito mais empresarial, mas aí você pode aplicar isso conforme a sua necessidade, seja ela empresarial ou não. O que eu vou falar aqui serve, como eu falei, para essas outras questões, mas vamos lá. Então, partindo desse princípio, você percebe, por exemplo, que a sua equipe, vou trazer para o financeiro, tá? Porque, enfim, é o meu ramo de atuação. Você percebe que a sua equipe financeira, ela está precisando, sei lá, a galera está muito, sabe, muito nível muito baixo, eles estão errando, cometendo erros muito simples, ou então você precisa desenvolver uma galera que chegou agora, sabe? Tipo, estagiário, auxiliar, enfim. E aí você sabe que todas aquelas pessoas, sejam elas as que já trabalham com você ou que as que estão chegando agora, elas precisam ali de algumas orientações. Então, ao invés de você ficar indo de mesa em mesa, falando com um em um, você vai, monta um treinamento, dá esse treinamento para sua equipe e depois você acompanha esse treinamento, como eu já citei. Então, usando esse exemplo, vamos supor que você vai treinar os seus auxiliares, ou enfim, que entrou uma gama de novos auxiliares na sua equipe, e aí você precisa treinar essas pessoas. Então, o que esses auxiliares financeiros eles vão precisar saber sobre o processo financeiro e o que você acha interessante passar nesse treinamento? Aqui você já começa a ter uma ideia do que vai ter no treinamento. Por exemplo, é interessante você colocar os termos, né? O que é cada termo. Você dá exemplos de coisas que eles podem passar, de dúvidas que eles podem ter, meio que adiantar e já deixando a galera preparada. Já seria diferente se você fosse dar treinamento para a galera que é analista, porque para os analistas você vai pegar outros exemplos, você vai ser muito mais profundo no entendimento, na teoria, na questão de especialista, na parte mais técnica da coisa, no detalhamento das informações. E o auxiliar ele precisa ter uma visão mais geral, né? Entender o que ele está fazendo, para que ele, enfim, pelo menos comece a ter o discernimento do que é certo, o que é errado, o que ele pode ou não fazer. Então, partindo desse princípio, vamos montar um treinamento mais geralzão, vamos dizer assim, tá? Então, vou aqui compartilhar minha tela, e aí para que vocês consigam ver exatamente como que eu, de fato, crio uma coisa do zero. E aí, a gente vai montando juntos para que vocês consigam entender. Bom, então, estou aqui compartilhando minha tela.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer, no caso, seria abrir o Canva. Então, eu venho aqui, abro o meu Canva, ou então pode ser o PowerPoint, caso você não trabalhe com Canva, né? E aí você abre o seu Canva tal, e começa a criar o seu slide. E aí algumas pessoas têm dúvida se é necessário a gente ter slides. Bom, quando a gente está falando de aprendizado, a gente tem que entender os sistemas representacionais. Tem gente que fala que isso já não é mais tão válido hoje, tem gente que fala que é válido. Eu sou da premissa de que é super válido, porque eu entendo que as pessoas elas absorvem dessa melhor forma. O que acontece? Quando a gente está falando de sistemas representacionais, a gente está falando de auditivo, sinestésico e visual. E agora tem o novo digital, que para mim não faz muito sentido essa questão do digital, porque o digital é como se pegasse todos esses campos e tudo mais. Enfim, né? Mas partindo do princípio que tem auditivo, sinestésico e visual, tem pessoas que vão aprender mais de forma auditiva, tem pessoas que vão aprender mais de forma sinestésica e tem pessoas que vão aprender mais de forma visual. Então, quando a gente está falando de slide, da criação de novos slides, a gente também está falando de que as pessoas que são mais visuais, elas vão de fato conseguir visualizar aquilo. Então, é melhor que você tenha um slide, que você vai fazendo o treinamento a partir de um slide. Bom, então, partindo deste princípio, abri aqui o meu Canva e vou criar um novo design, né? Eu venho aqui no modelo de apresentação, aí você coloca a logo da empresa que você trabalha, ou a logo da sua empresa, ou a logo do trabalho, que seja, enfim, as cores que você quer colocar, faz todo o design. Eu vou fazer algo aqui super simples, tá? Não vou nem colocar muito a questão da logo, mas é só para vocês entenderem o conceito. Então, a gente vai vir aqui e vai começar a criar esse slide partindo do pressuposto qual que é a finalidade do treinamento. Então, é passar uma visão geral para os novos auxiliares financeiros do que é o processo financeiro, o que eles vão ter que saber. Comecei aqui colocando o título e a partir daí eu já vou seguindo, né? Então, a gente vai para o próximo slide e aí aqui eu vou colocar os tópicos do que vai ter. Como se fosse um índice, tá? Tem essa necessidade? Não. Se você não quiser colocar o índice, não tem problema, você já pode seguir para o primeiro tópico. Mas eu acho interessante, porque aí você já dá uma breve explicação do que seria cada coisa e depois você se aprofunda nos assuntos. Bom, então aqui eu vou colocar, por exemplo, deixa eu até pegar aqui o copiar, né? Aí eu coloco conciliação, contas a pagar, contas a receber. Eu vou mudar essa letra, porque afinal de contas essa é uma letra de título. Vou colocar aqui, enfim, sei lá, qualquer uma. Vou diminuir o tamanho, vou fazer os ajustes, tudo bonitinho, enfim, coisas parecidas, tá? Então, aqui a gente vem, você pode colocar isso em tópicos também. Eu não vou fazer nada de parte de designer, porque o intuito do vídeo nem é esse, tá? Que vocês vejam como que eu faço o design. Não, é mais para vocês entenderem como que é feito por detrás mesmo, sabe? A criação de fato. Mas, enfim, então aqui eu coloquei conciliação, contas a pagar, contas a receber, faturamento e cobrança. Ponto. É isso que eu vou ter que passar, né? O básico, geralzão, do que seria ali um processo de financeiro para auxiliar, que vai fazer toda essa parte de cuidar, de fato, do financeiro da empresa. Então, depois que eu decidir quais serão os temas, o que vai ser abordado, eu vou começar a destrinchar esses temas. Aí tem duas formas que você pode fazer para destrinchamento dessas informações. Não sei nem se essa palavra existe, destrinchamento. Depois eu pesquiso no Google. Enfim, no Google. O que acontece? Então, a gente tem a forma mais técnica da coisa, mais teórica. Então, você pode trazer citações, você pode trazer artigos, você pode trazer toda essa base mais teórica, ou você pode trazer de uma forma mais simples, mais prática. E aí, o que eu te recomendo neste caso? Eu acho interessante que você coloque a comunicação, né, do slide, a sua comunicação, com exemplos de acordo com a sua audiência. O que acontece? Então, basicamente, se você vai falar com auxiliares, são pessoas que não têm muito conhecimento prático ou técnico sobre o assunto, eu não acho que seja viável você colocar muitas informações técnicas ou uma coisa muito técnica. É mais fácil você explicar na prática. Ai, Débora, mas eu preciso que seja de uma forma muito técnica, porque a empresa exige que seja técnico, que tem toda a base teórica da coisa, ok. Ainda assim, é interessante que você traga, então, mais exemplos do dia a dia, para que as pessoas elas consigam assimilar ali as coisas, entende? Então, vamos começar pela conciliação. Aí você joga aqui o que é conciliação bancária no Google, já que você quer uma explicação teórica. Aí, o que o Wikipédia diz para você? Tá tudo bem que a gente sabe que não é um site confiável, mas é só um exemplo. Na escrituração contábil, a conciliação bancária é um processo pelo qual o saldo da conta bancária nos livros contábeis de uma entidade é conciliado com o saldo informado pela instituição financeira no extrato bancário mais recente. What the fuck? Para que isso? Aí você vai explicar desta forma para um auxiliar? Gente, não.
O que eu acho mais fácil? Você usar um termo mais do dia a dia dele. Então, o que seria a conciliação bancária de uma forma mais simples para que na hora que você esteja explicando para a pessoa, para ela entender o que é? Basicamente, conciliação bancária, você precisa bater o saldo do seu banco com o saldo do seu sistema. Aquilo tem que fechar. Tudo que entra no seu banco e tudo que sai do seu banco, quando eu falo banco, se você traduza para conta, você tem que registrar, você tem que fazer, olha, eu preciso receber esse dinheiro foi recebido. Então, você vai lá e dá baixa naquele recebimento e aí vai aparecer no seu extrato. O saldo do seu extrato do banco tem que bater exatamente com o saldo do seu sistema. Isso é uma conciliação bancária. Vocês entendem que é explicar o que é, sem necessariamente utilizar termos muito técnicos. É só você trazer isso mais para a realidade da pessoa. Agora, se eu estivesse falando com um analista, se eu estivesse falando com um especialista, com uma pessoa extremamente técnica, meu Deus, vou falar com um auditor financeiro. Aí a conversa é outra, entende? Mas eu não estou falando com auditor financeiro, eu estou falando com auxiliares. Então, a gente, como treinadores, desenvolvedores de pessoas, é ótimo. Enfim, especialistas em T&D, DHO, né, treinamento e desenvolvimento, enfim. A gente tem que adequar a nossa comunicação às pessoas que estão ouvindo. A gente tem que ter essa questão ali de saber manejar, né? De saber qual tom de voz você vai utilizar para cada ocasião. Mas, enfim, seguindo. Então, dei essa explicação, posso colocar exatamente essa explicação que eu falei no slide de forma escrita. E depois eu vou seguindo para os próximos. Então, contas a pagar, contas a receber, faturamento, cobrança. E aí, uma coisa que eu indico, além dos exemplos de uma forma mais trazer para o dia a dia da pessoa, para que ela faça assimilação na cabeça dela, lembrando que quando a gente está falando de andragogia, que é o estudo para adultos, o adulto, ele aprende por assimilação, ou seja, o adulto, ele consegue aprender quando ele assimila coisa que ele já sabe, que é diferente da pedagogia, diferente de você estar ensinando para uma criança. É por isso que eu acho tão importante você trazer exemplos do dia a dia para que a pessoa entenda aquilo que você está falando, assimile isso na cabeça dela e aí sim ela absorva aquele conteúdo. Então, como eu estava dizendo, além dos exemplos que eu acho interessante você dar, é sempre bom também você dar abertura para que as pessoas falarem. Por mais formal que seja o treinamento, sempre pergunta se a pessoa tem dúvidas, dá abertura para ela darem os seus cases, traz exemplos seus, ou traz exemplos de coisas que você já presenciou, ou então fala para as pessoas que elas entenderam, para que elas trazerem alguns exemplos, para não ficar uma coisa muito monótona e chata. Porque eu entendo que assim, a melhor absorção do conhecimento é quando você tem uma troca. Porque quando você está lá só falando, e você não está numa palestra da qual só você tem que falar, aquele treinamento ele fica chato. E quando ele fica chato e maçante, para a pessoa que está te ouvindo e adquirindo aquilo, se ela focar de que o treinamento está chato e está maçante, ela não vai conseguir aprender. Por quê? Porque ela vai pensar, cara, eu quero sair daqui logo. Então, assim, por mais que seja formal, tem que ter um mínimo de um pouco de dinamismo, tá? Essa seria a estruturação de um treinamento mais formal, né? Como eu falei. Você segue ali, aí você pode colocar, né? O que é a conciliação nos próximos slides, dar exemplos, trazer, enfim, cases, algumas coisas, aí depois você vai para contas a pagar até você fazer o fechamento do treinamento. Sempre pergunta se a pessoa tem dúvidas, pergunta se a pessoa não entendeu, e aqui entra uma outra coisa importante. Se a pessoa não entender aquilo que você está falando, você tem que dar outros exemplos. Inclusive, isso é uma coisa que eu faço muito. Eu sempre dou mais de um exemplo de situações completamente diferentes. Sejam elas sobre o dia a dia, sejam elas sobre a questão profissional, enfim, empresarial. Por quê? Porque tem gente que vai assimilar com as coisas que eu estou falando do dia a dia, tem gente que vai assimilar com as coisas que eu estou falando de forma mais profissional. Então, quando a gente está falando principalmente de comunicação, trazendo aqui para a responsabilidade da comunicação ser do comunicador, a gente também está falando que se a pessoa da qual você está dando treinamento, ela não está entendendo aquilo que você fala, não é culpa da pessoa, porque ela não tem aquela capacidade de entendimento. É você que tem o entendimento, então é você que tem que se fazer entendido. Partindo desse pressuposto, você tem que se comunicar com a pessoa da forma como ela entende. Ah, mas ela não está me entendendo. Muda o exemplo. Fala de outra forma, utiliza outras palavras, aumenta o seu repertório. Não importa o que você tem que fazer, é sua responsabilidade fazer com que a mensagem seja entendida. Bom, vou parar agora de compartilhar a tela, mas agora a gente vai seguir para o treinamento mais dinâmico, tá? Esse é o estilo de treinamento que eu particularmente mais gosto, porque as pessoas elas aprendem muito brincando, e eu acho isso divertidíssimo, tanto para você que está dando treinamento, quanto para a pessoa que está recebendo o treinamento. Só que para que você faça treinamentos mais dinâmicos, vai demandar um certo nível de compreensão da pessoa que está te ouvindo, ou então esse treinamento não poderá ser tão técnico. O que eu quero dizer com isso? Pegando o exemplo que eu dei do financeiro, eu não poderia dar um treinamento dinâmico para a galera auxiliar que precisa aprender o geralzão, o basicão do que é o financeiro.
Mas eu posso dar um treinamento dinâmico para a galera que é analista, entende? Por quê? Porque ele já tem ali a parte técnica mais estruturada, ele já tem ali uma vivência, né, uma experiência sobre o assunto, então, consequentemente, eu consigo deixar o treinamento muito mais leve e trazer para o lado da brincadeira, porque aí eles não vão perder o foco completamente. Então, são coisas que a gente precisa também estar ali mesclando em relação a isso. Mas, enfim, partindo desse pressuposto, né, vou continuar no exemplo que eu estava, vamos supor que eu vou dar um treinamento para os meus analistas, porque eu quero saber quais desses analistas podem se tornar supervisor, ou então eu estou na dúvida de qual analista eu escolho para supervisão. E aí, nesse treinamento em si, eu vou precisar saber o quê? Qual que é a capacidade técnica e entendimento dele, como que é a sua questão de comunicação, seu perfil de liderança, tudo isso eu consigo ver num único treinamento. E ainda assim, sem sair do âmbito financeiro. Então, teve um treinamento que eu criei que ele foi completamente diferente, justamente porque eu treinei essa capacidade dos meus liderados focando no financeiro, mas ainda assim de uma forma extremamente dinâmica. E aí tem diversas dinâmicas que vocês podem aplicar para fazer isso. Mas, como eu falei, eu vou fazer aqui com vocês na prática, vou voltar a compartilhar minha tela para que vocês vejam como que eu faço, inclusive, essa questão de criar as dinâmicas, porque as dinâmicas, elas não saem da minha cabeça, tá, gente? Eu utilizo de tudo, eu utilizo programa de TV, eu utilizo referências, enfim. Mas vamos seguir. Então, venho aqui no Google mesmo e eu coloco dinâmicas de treinamentos e desenvolvimento. E ele vai abrir para mim aqui, ó, algumas coisas, né? Então, 8 dicas de dinâmicas para aplicar. Vou clicar aqui nesse link, por exemplo. Aí eu cliquei aqui no link, me apareceu diversas dinâmicas. Aí eu tô lendo essa daqui, ó, dinâmica da Ilha do Tesouro. A dinâmica da Ilha do Tesouro é promover o trabalho em equipe, ela funciona da seguinte forma. Aí eu leio essas dinâmicas, vejo quais dinâmicas que tem e eu vejo se eu consigo aplicar aquela dinâmica no treinamento que eu quero para a finalidade que eu quero. Então, neste caso, é uma dinâmica para trabalho em equipe. Faz sentido eu aplicar? Não sei, depende do resultado que eu quero ter. Peguei outra dinâmica aqui, vou até aumentar minha tela para que vocês consigam ver melhor, ó, que é a dinâmica do caos. Mas é só jogar no Google, gente, eu cliquei no 5º link, é um tal de site de Twiggle, sei lá como é que fala esse site. Mas enfim, tá aqui, ó, a dinâmica do caos é excelente para desenvolver habilidade de iniciativa, trabalho em equipe, proatividade de comunicação. Cara, se eu tô querendo colocar alguém num cargo de liderança, isso aqui é muito bom para mim ver quem tem a proatividade, a comunicação e etc. Inclusive, eu já apliquei essa dinâmica. E é engraçado que as pessoas, elas ficam meio assim, ó, que não tô entendendo nada. Que é basicamente o quê? Você deixar a sala toda bagunçada, não fazer nada, a galera chegar, você, tipo, abrir a sala para o treinamento e você começar a perceber quem é que vai começar a arrumar a sala, quem é que vai reclamar, quem é que vai começar a falar para as outras pessoas, me ajuda a arrumar isso daqui, vai fazendo aquilo dali, enfim. E aí você já pode começar o treinamento fazendo dinâmicas. As pessoas não precisam saber que estão numa dinâmica. Vai ter gente que vai ser mais ligada, que já vai pegar no ar, mas vai ter gente que simplesmente vai olhar e falar, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Entende? E aí você vai dar o conteúdo, explica, no meio do treinamento você dá uma dinâmica, e aí você vai seguindo. Então, como eu falei, tem diversos tipos de dinâmica que você pode utilizar. E aí você, como treinador, já vai olhando, entendeu? Já vai reparando. Então, por exemplo, no caso que eu dei, né? Eu já vejo ali quem é que tem mais o perfil de proatividade, que vai, que manda, que não sei o quê, quem tem o perfil de liderança, que pede, que ajuda, que quer o auxílio, que trabalha em equipe, quem é uma pessoa que tem mais o perfil de executor. Então, tudo isso eu consigo analisar. Débora, mas aí vamos supor que o cara que é o executor é a pessoa mais apta tecnicamente para ser o meu líder. Ok, então você vai colocar tudo isso na balança na hora que você for escolher o seu novo supervisor. Enfim, são coisas que você consegue ir medindo e, óbvio, você não vai partir de uma única dinâmica para decidir um supervisor. Você vai ter que ter todo um compilado de várias coisas para conseguir, de fato, colocar a pessoa mais apta para aquele cargo naquela posição. Mas ainda assim, você consegue ter uma ideia, entende? Então, por exemplo, teve um treinamento que eu fiz, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui com vocês, que foi o que eu comentei, né? Que eu fiz diversas dinâmicas. Todo o treinamento em si, ele foi com base em dinâmicas, não teve slide, não teve nada que fosse de uma forma muito formal. E aí eu comecei o treinamento com dinâmicas, eu terminei o treinamento com dinâmicas. Só que a equipe já estava alinhada, era a equipe inteira que eu fiz o treinamento, então tinha desde o nível de auxiliar ao nível de analistas. E além disso, eu fiz dinâmicas de acordo com cada nível hierárquico. Então, por exemplo, né, teve uma dinâmica que eu fiz que era de comunicação, que era para saber como que estava o atendimento ao cliente, que era para saber se eles tinham noção do que eles poderiam falar com o cliente. E aí, para cada nível hierárquico, eu coloquei uma comunicação diferente, ou seja, para os analistas foi uma comunicação mais complexa, para os auxiliares foi uma comunicação mais simples, né? Uma pergunta que o cliente poderia fazer ali no dia a dia.
Então, tudo isso você vai adaptando e vai trazendo para sua realidade. E aí, nesse treinamento, inclusive, eu usei sino, eu fiz aquelas coisas que aparecem na TV, sabe? Tipo assim, quem bate primeiro para responder primeiro. E aí, como eu falei, era um treinamento financeiro. Então, todas as perguntas eram perguntas do cunho financeiro. Eu trazia toda a parte financeira para dentro desse treinamento. Então, você entende que, ao mesmo tempo que eles estavam aprendendo, eles também estavam brincando, e que não precisou ser nada chato, muito pelo contrário, foi super dinâmico, foi super divertido, a gente riu horrores, inclusive, e ainda assim eles aprenderam bastante coisa, porque, óbvio, né, por exemplo, na dinâmica das perguntas em que eles tinham que bater, depois eu ia lá e corrigia, né, falava se a resposta da pessoa estava correta ou não, se não estivesse correta, eu falava o que era o certo e o que ela tinha que fazer naquela ocasião. Então, para recapitular, quando você for criar um treinamento, você tem que levar todas essas questões em consideração. Para que é, qual que é a finalidade, por que você decidiu fazer esse treinamento, quem é o seu ouvinte, quem é o participante daquele treinamento, qual o nível de desenvolvimento dessa pessoa, como que é a comunicação que você tem que ter com essa pessoa, se é uma comunicação mais técnica, se é uma comunicação mais do dia a dia, mais informal. Tudo isso você tem que levar em consideração na hora de criar um treinamento. E uma coisa que a gente não pode esquecer é que nós não estamos lidando com máquinas, nós estamos lidando com seres humanos. E por mais formal que você seja, caso você tenha um perfil, né, que seja muito formal, você tenha um perfil mais técnico, ainda assim não importa. Você tem que utilizar coisas que façam que as pessoas se sintam bem e envolvidas naquele treinamento. Porque senão o nível de absorção do conhecimento vai ser muito baixo. Bom, eu espero que eu tenha pelo menos ajudado vocês de uma forma geral para que vocês consigam aí criar os seus primeiros treinamentos, caso você seja um mentor, um consultor ou que você dê treinamentos empresariais. Enfim, como eu falei, não acredito que esse tipo de estrutura funcione para uma palestra, porque a palestra você tem um público diferente, você tem que cativar as pessoas de maneira diferente, você não vai saber qual que é o nível de cada pessoa e você tem que usar de fato estratégias de comunicação para prender a atenção das pessoas e se manterem atraídas pelo que você está falando. Mas, exceto esse caso, né, que são para grandes plateias e etc., todas essas dicas que eu dei aqui, enfim, tudo que eu falei aqui vai te ajudar e muito na hora que você for criar o seu treinamento, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa, se te foi útil de alguma forma, deixa aqui o seu curtir. Se você também não gostou, pode deixar o não curtir, porque me ajuda no engajamento. Deixa seu comentário aqui e compartilha com as pessoas que criam treinamentos, com seus mentores, enfim, para que esse vídeo chegue no maior número de pessoas. Um beijo e até mais!